Olá, alunos do sétimo ano. Estamos aqui com o professor de novo, professor Eduardo de Ciências, CFB, né? E nós vamos falar agora um pouquinho, já falamos sobre a classificação dos seres vivos, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Antes de começar os 5 reinos, né? Que eu falei que a gente vai precisar conhecer um pouco dos 5 reinos. Então, antes de começar os 5 reinos, nós vamos falar sobre os vírus, tá? Os vírus, eles... O que são os vírus, né? É uma grande pergunta que se faz, né? Hoje em dia o pessoal conhece mais vírus de computador, como está mostrando aí nesse desenhozinho, do que os próprios vírus mesmo que causam doenças, né? Existe uma grande discussão sobre o que são vírus, tá bom? E alguns pesquisadores defendem que vírus são um ser vivo e outros pesquisadores dizem que eles não são seres vivos, que eles não têm a característica do ser vivo. Como nós já estudamos a teoria celular diz que todo ser vivo obrigatoriamente tem que ser formado por células. Só que o vírus, ele é uma estrutura que não tem célula, não é formado por células. Então fica essa discussão aí sobre ele ser ou não seres vivos. Os cientistas que defendem que ele não é um ser vivo, diz que por ele não ter célula, ele não pode ser um ser vivo. Porque o vírus ele tem um capsídeo, que a gente fala, uma estrutura que envolve, né, o material genético. E que esse capsídeo ele protege esse material genético e tem a função de se ligar às células, para esse vírus poder invadir as células. E os que defendem que o vírus é um ser vivo, eles dizem que mesmo eles não tendo células, eles usam uma célula hospedeira. Porque os vírus causam doenças, as chamadas viroses, né? Viroses são toda doença que são causadas por vírus, tá bom? Então, por que os vírus eles causam viroses? Eles precisam entrar numa célula para poder realizar suas funções de seres vivos. Tá? Olha só, o vírus que iremos estudar são reais e não virtuais como os de computador. São também extremamente pequenos e podem causar doenças, tá bom? Então os vírus, eles têm a capacidade de invadir uma célula, tá? Uma partícula viral, como está sendo demonstrado aí. E esse vírus, quando ele invade a célula, ele escraviza a célula, tá? Ele faz com que a célula pare de desenvolver suas funções normais e passe a trabalhar para o vírus, tá bom? Então esse vírus ele vai tomar conta dessa célula, vai dominar essa célula. E os sintomas das doenças é justamente porque o vírus invadiu a célula e tomou conta dessa célula. E aí essa célula para de trabalhar para o corpo, para o organismo do ser vivo e começa a trabalhar para o vírus. A principal ação do vírus é essa aí que está sendo mostrada nessa imagem animada aí. O vírus invade a célula e lá dentro ele obriga a célula a construir novos vírus, tá bom? E aí esse vírus vai se multiplicando. A doença do coronavírus é uma doença viral, tá? E ela é marcada por essa grande complicação. Porque as doenças virais são bem difíceis de serem tratadas. Nós hoje não temos remédios muito eficazes contra vírus. Porque os vírus, eles primeiro, são muito pequenos. Segundo, eles passam a maior parte do tempo dentro de uma célula. Então eles invadem a nossa célula e se escondem lá dentro, se tornando muito mais difícil de se combater, né? Então o remédio não consegue entrar na célula para matar o vírus. E aí a principal defesa contra os vírus são o nosso sistema imunológico. Por isso que nessa pandemia sempre se falou muito disso. Olha, cuidado, tá doente, não sai, não vai, porque o teu sistema imunológico está lutando já contra alguma coisa. Se encontrar o vírus do corona, você não vai ter defesa contra o vírus, tá? E aí a principal forma de tratar os vírus é fortalecer o sistema imunológico. Por isso que se fala muito quando está com uma virose, está gripado. Descanso, uma boa alimentação, beber bastante água, que é para o teu organismo lutar contra esse vírus. E aí o teu organismo vai tentar destruir esse vírus, tá bom?
E aí o pessoal, é, nessa pandemia, né, também questionou muito a utilização, questionou não, apoiou muito, desculpa, não é questionar, é apoiar muito a utilização de vitaminas C. Porque a vitamina C ajuda a fortalecer o sistema imunológico da pessoa. Então o nosso sistema imunológico fica mais forte. O que é o nosso sistema imunológico? Seria como se fosse uns soldados de defesa do nosso corpo. Então lá eu tenho vários soldados que lutam contra qualquer coisa que entre no nosso corpo que pode nos fazer mal, que são chamados corpos estranhos. E o vírus é um corpo estranho, mas quando ele está dentro da célula, ele dificilmente é destruído, mas fora da célula, ele pode destruir. Então, o nosso sistema imunológico espera o vírus sair da célula e destrói. Só que quando ele está lá dentro da célula, ele faz mal para a célula. As células elas não conseguem justamente defender-se, tá bom? Então, hoje se tem essa discussão sobre o vírus ser ou não um ser vivo. Alguns defendem que ele é um ser vivo, outros defendem que ele não é um ser vivo. Por causa disso, não tem o reino dos vírus, porque ainda não foi oficializado que ele é um ser vivo. Então, não existe o reino viral, tá? Existe um projeto para se criar. Provavelmente vai ser apoiado, porque ele causa muitas doenças. Gripe é vírus, catapora, sarampo é vírus, a papeira é vírus, a raiva é vírus, doença viral, tá? Então eu tenho muitas doenças que são causadas por vírus. E aí, justamente por isso, eles estão sendo organizados como ser vivo, mas ainda não é oficial. Ele ainda não é considerado um ser vivo propriamente dito, tá bom? E aí ele invade as células e causa as doenças, tá? Por ele invadir as células é que eles causam as doenças. Olha aí, vírus, seres sem organização celular. Então eles não têm células. A palavra vírus vem do latim que significa veneno, uma partícula venenosa, uma partícula que faz mal. São seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que uma bactéria, que já são bem pequenas. Somente podem ser vistos ao microscópio eletrônico, de tão pequenos que eles são. Não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, sendo diferentes dos demais seres vivos. Por quê? Porque não tem célula, tá bom? Ele não tem célula. Aqui eu tenho algumas fotos de vírus da gripe, olha, é parecido com o coronavírus, né? O rotavírus, causador de diarreia grave em crianças, tá? Crianças lactantes são crianças que ainda tomam leite da mãe, tá? Só bebem leite. Então, o rotavírus ele é uma virose muito complicada que dá no intestino. Aqui em Salinas é comum, em certos períodos, principalmente quando tem muita mosca, ter muita virose. Principalmente virose que a gente chama de gastroenterites, que são viroses que causam vômitos e diarreias. Tá? Características gerais do vírus. Não possui organização celular, não tem célula. Não tem nem membrana plasmática, nem citoplasma, como o citossol e organelas, nem núcleo. São constituídos basicamente por uma cápsula de proteína que abriga seu interior material genético. Essa cápsula ela é especializada só para invadir as células. Só que o que acontece? Os vírus eles são altamente específicos, porque o vírus da gripe não ataca o intestino, ou não ataca o fígado, ou não ataca o coração. Porque aquele capsídeo do vírus da gripe só consegue invadir células do sistema respiratório. Lembra que eu falei do coronavírus? Antes ele era classificado como um vírus do sistema respiratório. Por quê? Porque ele só invade até hoje células do sistema respiratório, tá? Ele é um que a gente chama de parasita intracelular. Intra é dentro, celular da célula. Então é um parasita que vive dentro da célula, que invade e entra a célula, tá? Só que ele já foi modificado de sistema respiratório para ser um vírus sistêmico, que afeta todos os sistemas, porque eu já expliquei do ferro, né? Então ele libera o ferro e o ferro é que vai atingir outros órgãos, fígado, rim, intestino, por isso que causa muito vômito, diarreia, tá? Só que
ele não ataca essas células, ele só ataca as células do sistema respiratório. Só que o ferro que sai das células acaba afetando essas outras estruturas, essas outras partes do corpo. Então não é o vírus propriamente dito. São constituídos por basicamente proteínas, né, e um material genético. Esse material genético se liga ao material genético da célula e toma o controle da célula, passa a comandar a célula. Então, por exemplo, a célula do nosso sistema respiratório, em vez de estar trabalhando para o sistema respiratório, está trabalhando para o vírus. E aí isso faz com que eu tenha complicações respiratórias. Tá bom? Olha aqui um desenho gráfico de um vírus. Esquema de vírus bacteriófagos. Vírus bacteriófagos são vírus que atingem, invadem células das bactérias, tá bom? Os bacteriófagos, os vírus, eles invadem células de praticamente todos os seres vivos, inclusive das bactérias, mas principalmente animais e plantas. Plantas também têm viroses, né? Só que elas não ficam gripadas com o nariz escorrendo, que ela não tem nariz escorrendo, mas ela invade as células e prejudica as plantas, tá bom? Então, olha aí, o componente desse vírus. 1 é a cabeça, de proteína. 2, cauda, também de proteína. 3, DNA viral. Esse DNA é o material genético dele. O vírus ele pode ter 2 tipos de material genético, que a gente já conversou quando a gente falou de células, né? DNA, ácido desoxirribonucleico, ou RNA, ácido ribonucleico, que eles são chamados de retrovírus, porque eles estão feitos de RNA. O coronavírus ele é um retrovírus, ele é feito de RNA, assim também como o vírus da AIDS. A doença AIDS, que hoje em dia ainda não tem cura, é uma doença viral, tá bom? Sabe por que a AIDS ela é tão complicada? Porque o vírus invade as células do sistema imunológico. Quem deve nos defender contra os vírus é invadido pelo vírus e é destruído pelo vírus. Por causa disso, é que não se existe cura para o vírus. O nosso organismo não consegue curar o vírus, porque ele invade e ataca as células do sistema imunológico. Então, olha aí, dentro do vírus nós temos o capsídeo, que é de proteínas, e nós temos o material genético lá dentro do vírus, né? Esse aqui é o vírus da gripe. Lembra um pouquinho o coronavírus, né? Características gerais do vírus. Não possui metabolismo próprio, então eles não conseguem realizar suas atividades, não conseguem produzir energia. Tudo isso ele só acontece quando ele está dentro da célula. Aí ele obriga a célula a fazer por ele, tá bom? Os vírus, gente, eles são, como eu já disse, parasita celular intracelular. Então ele invade a célula e escraviza as células, tá bom? Nos vírus não ocorrem as reações químicas. Quando ele está fora da célula, nós dizemos que ele é cristal de vírus, não fazendo nada, ficando inerte, não faz nada, nada, nada. Mas quando ele toca uma célula que ele tem a capacidade de invadir, de entrar, ele entra na célula e aí ele começa a ter as atividades de ser vivos. O coronavírus acredita-se que saiu de algum animal silvestre na China, tá bom? Muitos defendem a ideia de morcegos, cobras ou um animal lá, um mamífero que tem escama, que é só característico lá da China. Esses animais abrigam esse vírus e aí por consumir esse vírus houve uma mutação, tá? E aí essa mutação fez com que esse vírus conseguisse invadir células humanas. O que é essa mutação? Quem fabrica os vírus são as células hospedeiras, só que as células nunca tinham feito vírus. Então, quando elas constroem um vírus, elas erram, elas constroem vírus diferentes. E aí esse vírus construído por uma célula desses animais, um desses animais, foi diferente, tinha um capsídeo diferente. E esse capsídeo diferente conseguiu invadir uma membrana plasmática, uma proteína da nossa célula humana. Então esse vírus passou dos animais e passou a infectar seres humanos que consumiram esses animais não tão cozidos, né, e deixaram os vírus ainda ativos. Fora de uma célula hospedeira, ele não tem nenhuma atividade. Não, são inertes e podem até formar cristais, como os minerais, tá bom? Então não tem nada, nenhuma atividade. Reproduzem-se somente dentro de células vivas, parasita intracelulares obrigatórios. Eles obrigam as células a
formarem sua reprodução. Podem ser reproduzidos à custa de material que encontram somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, ele se mantém absolutamente inerte, tá? Olha aí o esquema da reprodução de um vírus, né? Então a gente começa aqui, vou colocar aqui, tá? Ficou meio feio esse meu caramba. Vou colocar aqui, o vírus se liga à célula hospedeira. E aí ele invade o material genético dele, se liga ao material genético da célula. Aqui, ó. Esse é o vírus ligado ao material genético da célula. E ele ordena que comece a fabricar pedaços dos vírus. Material genético do vírus, o capsídeo do vírus, tá? E aí depois ele começa a montar esses vírus, olha. Até que esses vírus são totalmente montados suas peças, cria-se um novo vírus e esse vírus, para sair, rasga a membrana plasmática da célula. A maioria das vezes, a célula hospedeira morre, tá? Então, quando esses vírus saem das células, resulta na morte dessas células, tá bom? Nossas defesas contra o vírus. Nosso organismo estão sempre expostos a invasões de micro-organismos diversos. Eles podem penetrar em nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos. O que são patogênicos? Que causam doenças, tá bom? Olha aí, catapora, tá? Sistema imunológico. Existe, como eu falei, o sistema de defesa do nosso corpo, o chamado sistema imunológico. Ele ataca e destrói os vírus, tá bom? Exemplo de ação do sistema imunológico. Quando alguém contrai um resfriado, o sistema imunológico inicia a produção de anticorpos. Anticorpos é a principal defesa do nosso corpo. Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Lembre-se, os anticorpos têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate ao micro-organismo para qual foram produzidos. Então, se o anticorpos é para lutar contra o vírus da gripe, ele não vai lutar contra o vírus do coronavírus, tá bom? Vacinação. O que a vacinação é tão importante? A vacinação vai ensinar o teu sistema imunológico a lutar contra um agente que causa doença, tá? Hoje em dia estão tentando desenvolver a vacina para o coronavírus, tá? Então o que acontece? Ele vai ensinar o teu sistema imunológico a destruir o vírus do corona rapidamente, antes que ele possa entrar nas tuas células e possa causar a doença. Então a vacina, ela vai preparar, é como se fosse fazer um treinamento com os teus guerreiros do teu sistema imunológico. E quando ele encontrar, ele vai lutar contra esse vírus, tá bom? Gente, o vídeo está ficando grande, a gente fica por aqui, tá? Falou, gente!